nós vamos falar de conjunção. Mas antes de nós começarmos a nossa aula, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Bem, pessoal, conjunção, a aula de hoje vai ser uma aula muito indefinida, porque hoje eu só vou falar o que é conjunção, não vou entrar em detalhes com vocês das conjunções, até porque esses detalhes eles estão nas nossas videoaulas de oração coordenada e oração subordinada adverbial. Então, todos esses detalhes estão lá. Hoje a gente só vai dar um pontapé inicial para a gente definir o que é conjunção, enfim, qual é a diferença da preposição para a conjunção. Bem, vamos lá. A preposição, ela une termos, tá? Dentro de uma oração. Então, quando eu digo assim, livro do Vitor, livro, Vitor, a preposição, ela faz essa ponte, do, tá? O poço secou com calor. O poço secou com, que é a primeira preposição, calor, ele está fazendo a ponte, tá? A conjunção, ela vai unir orações, tá? Ou duas palavras de mesma função de uma oração. A conjunção vai trabalhar em cima de orações, e as orações giram em torno dos verbos, tá bom? Então a gente vai dizer o seguinte, queria ir à praia, não tenho dinheiro. Queria ir à praia, ponto. Não tenho dinheiro, ponto. Se eu quiser unir essas duas orações, como faria? Queria ir à praia, não tenho dinheiro. Queria ir à praia, vírgula, mas não tenho dinheiro. Nós o cumprimentamos. Ele chegou aqui. Ó, nós o cumprimentamos, ele chegou aqui. Nós o cumprimentamos assim que ele chegou aqui. Tá? Então, eu juntei e usei uma locução conjuntiva. A locução conjuntiva tem um conjunto de palavras, né, que vão equivaler a uma conjunção. Tudo bem? As conjunções se dividem em dois grupos, tá? As coordenadas e as subordinadas. As conjunções coordenadas são aquelas que são independentes entre si, tá bom? Então, quando eu digo assim, queria ir à praia, ponto. Não tenho dinheiro, ponto. Observa que eu tenho aí duas orações, duas frases, né, que são independentes. Se eu colocar ponto, elas seguem o resto da vida sem uma perder sentido. Diferente da subordinada. A subordinada, uma depende da outra, mas daqui a pouco eu falo disso. Então, oração coordenada, se eu separá-las por ponto, elas continuam fazendo sentido, tá bom? Queria ir à praia, ponto. Não tenho dinheiro, ponto. Então, a gente tem aí um caso de duas orações independentes. Agora, se eu juntar, queria ir à praia, vírgula, mas não tenho dinheiro, ou porém não tenho dinheiro, eu tenho uma oração coordenada adversativa, tá? Porque eu posso separar e elas continuam fazendo sentido. Show? Então, as orações, as conjunções coordenadas, elas vão se dividir em 5 grupos. Primeiro grupo, as aditivas. Aditivas são e, nem, tanto como, não só, como também. Ou seja, não só comi, como também bebi. Ela chegou, arrumou as malas e saiu. Enquanto eu vou estar falando, as outras conjunções vão estar passando aí. Lembrando, na nossa aula de oração coordenada, isso está sendo muito mais esmiuçado, tá? A adversativa vai me dar uma ideia de adversidade, uma ideia de oposição. Então, quando eu digo assim, queria ir à praia, porém não tenho dinheiro. Queria dar aula presencial, porém estou em quarentena. Esse porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, vai me dar uma ideia de oposição, tá? As conjunções alternativas, elas vão me dar uma ideia de alternância. Então, ou ora, ou você ri, ou você fica quieto, né? Ora ria, ora ficava quieto. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para o reino de Deus. Então a gente vai ter quer nas alternativas. Conclusiva vai me dar uma ideia de conclusão, vai ser um fechamento, tá? As ruas ficaram alagadas, logo choveu muito, tá? Portanto, choveu muito. Então tem o logo, portanto, por isso, tá? E a explicativa vai me dar uma explicação de um termo que veio, vem na frase. Então, quando eu falo assim, faltei porque eu estava passando mal. Então, a gente tem por que e por quanto, tá bom? É claro que outras conjunções vão estar passando aí. Já as conjunções subordinadas, elas vão
unir duas orações que são dependentes. Ou seja, eu tenho uma oração principal e tenho uma oração subordinada. Essa oração depende da oração principal para fazer sentido. Ela depende de estar dentro de uma oração principal para fazer sentido. Tá? Por isso que a gente fala que são as conjunções subordinativas. Vai depender uma da outra. Nós temos 9. A primeira é a causa. A causa, o nome já diz, me dá uma ideia de causa. Então, uma vez que, porque, como, tá? Uma vez que bebeu muito, não conseguiu sair de casa. Então, qual foi a causa dele não ter saído de casa? Ele ter bebido muito. Não conseguiu sair de casa é minha oração principal. Uma vez que bebeu muito, é minha oração subordinada adverbial causal. Está lá na nossa aula de oração subordinada adverbial. Mas eu só quero que você entenda a conjunção. Comparativa vai comparar, então quando eu digo assim, Gil Cleidson bebeu igual um porco. Então, bebeu igual um porco. Então, igual, tal qual, assim como genário é como uma flor. Como? Concessão. Eu sempre explico para o meu aluno que concessão é o diabo, ele se levanta para cair. Então eu tenho uma ideia que vem contra mim, tá? Uma oposição, mas eu consigo passar por ela. Apesar de você amanhã de ser outro dia, apesar de ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, né? Todavia me alegrarei no Senhor. A Bíblia ela usa muito orações subordinadas adverbiais concessivas, tá? Ainda que estude à distância, passarei no concurso. Apesar de ter estudado à distância, passarei no concurso, tá? Condicionais, as condicionais vão me indicar condições. Então, se, desde que, caso, sua mãe fazia muitas orações condicionais com você, se você não vier aqui agora, eu te quebro. Se você não vier, conformativa vai me indicar uma conformidade, então os alunos fizeram a atividade conforme o professor pediu, tá? Consecutiva vai me dar uma ideia de consequência, então a menina bebeu tanto que passou mal, tanto que, de modo que, final me dá uma ideia de finalidade, então estudo a fim de passar para a medicina. Tá? Estudo para passar para a medicina. Estudo com o intuito de passar para a medicina. Temporal vai me dar a ideia de quando, de tempo, né? Quando, enquanto, assim que, quando o carteiro chegou e meu nome gritou com a carta na mão, né? Quando você se separou de mim, quando a chuva passar, tá? Assim que a chuva passar, sairei. Proporcional vai me dar uma ideia de proporcionalidade. Então, à medida que a proporção que, tá? À medida que estudo, melhora o meu desempenho. A proporção que acelera, eu chego mais rápido, tá? E a gente vai ter aí as conjunções integrantes também, tá? As conjunções integrantes são só duas, mas é papo para 3 horas de aula. As conjunções integrantes são um papo para 3 horas de aula, tá? Conjunções integrantes, elas vão estar, né, introduzindo as orações subordinadas substantivas. Ou seja, elas vão estar exercendo a função de um substantivo, tá? Isso aqui vai ser assunto para a nossa videoaula de oração subordinada substantiva, tá? Então, quando eu digo é necessário que todos colaborem, é necessária a minha oração principal, que todos colaborem a nossa oração subordinada substantiva, tá bom? Mas eu só quero que você entenda que conjunção integrante serve para introduzir oração subordinada substantiva e que elas vão ser usadas com que e se, tudo bem? Então, foco nos estudos e até a nossa próxima videoaula.